Olá, minha amiga, meu amigo. Hora do nosso encontro nesta segunda-feira, 2 de outubro. Em 1930 estava começando a Revolução de 30, capitaneada por Getúlio Vargas, que se insurgiu contra as eleições da época, né, e derrubou o presidente Washington Luiz e ficou no poder por 15 anos. Logo depois de ele sair do poder, num 2 de outubro de 1946, a primeira constatação de que o fumo causa câncer no pulmão. 1946. Até então, provavelmente a maior parte de vocês nunca viu filmes assim. Os filmes, todo mocinho, todo galã fumava, a artista bonita fumava, o esportista fumava, né? E havia essa ideia de que o fumo era apenas um prazer e nada mais. E hoje também é o dia do anjo da guarda, criado na Espanha, essa data, essa tradição. Eu lembro daquele quadro tradicional do anjo da guarda cuidando de um menino que na beira de um abismo está colhendo uma flor. Eu acho que há pouco mais de um ano eu tive um caso de anjo da guarda. O meu anjo da guarda deu um tapa na cabeça da Cascavel, que deu um bote em mim, e ela errou o bote. Eu estava caminhando na trilha e eu via um barulho, né, de um corpo batendo na folha seca atrás de mim. Era uma Cascavel que tinha dado o bote, estava caindo do bote, errou, e estava furiosa agitando o chocalho. Desde então eu caminho de perneira. Comprei perneira por via das dúvidas. Talvez o anjo da guarda tenha me ajudado uma vez, mas depois, na segunda vez, eu tenho que me ajudar, né? Bom, vamos aos assuntos de hoje. Não esqueça de se inscrever se ainda não fez isso e, no final, de deixar o gostei ou não gostei. Neste dia 2 de outubro, a ministra Rosa Weber completa 75 anos e, por isso, é obrigada a deixar o Supremo. Hoje é o último dia de Rosa Weber no Supremo e eu diria que ela encerrou a carreira no Supremo com chave de ouro. Eu sei, vocês vão dizer, mas ela votou pelo aborto. Aliás, hoje recomendo na página de opinião do Estadão um artigo brilhante, do brilhante professor Carlos Alberto de Franco. Mas voltando a Rosa Weber, ela foi a relatora de uma defesa enorme da liberdade de imprensa. Hoje, acabou dando 9-2 e extinguindo ações de 19 juízes do Paraná contra a Gazeta do Povo e jornalistas da Gazeta do Povo. Uma ação de 2016. Eles divulgaram os poupudos vencimentos desses magistrados. E os magistrados entraram com ações mais ou menos assim concertados contra a Gazeta do Povo. E hoje o Supremo extinguiu a ação baseado nos argumentos de Rosa Weber. Ela diz que se baseou no artigo 220 da Constituição, que diz que é livre a manifestação do pensamento, a informação, né? É vedado qualquer tipo de censura. Né? Ela defendeu o direito de emitir opinião e emitir crítica, além de informar. Ela disse que revelar o que os juízes estão ganhando não viola a intimidade do juiz, nem a privacidade do juiz. Ao contrário, é um assunto de interesse público, porque é dinheiro do público, né? E que essas ações tinham o propósito de intimidar jornalistas. Né? E terminou dizendo: a atuação da imprensa livre, independente, forte, é essencial à democracia. Por isso que eu digo que Rosa Weber se despede em alta, depois do voto do aborto. E no Supremo, ainda no Supremo, André Mendonça interrompeu
o tal julgamento do tempo da pandemia, à distância, via digital, o julgamento vai ter que continuar presencial. Ele pediu vistas e com isso vai ter que ir presencial. No momento que estavam julgando, o jovem psicólogo, catequista, acólito de missa diária, João Lucas Vale Gifone, morador aqui de Brasília. Foi no carro dele, não chegou de ônibus, não estava em acampamento, não tem nenhuma imagem, nenhuma prova de que ele tenha quebrado alguma coisa, ou mesmo nenhuma mensagem nas redes sociais que ele tenha incitado pessoas para irem lá. E ele está, inclusive, fazendo um curso de especialização em psicologia infantil numa universidade da Espanha. Bom, mas enfim, fica aqui o registro. Ainda falando sobre o Supremo, né, que está com o novo presidente, eu vi outro dia alguém dizer, puxa, ninguém perguntou sobre o perdeu Mané, sobre nós derrotamos o bolsonarismo. Perguntaram sim na entrevista. E vejam só a resposta que ele deu. Eu acho importante a gente ler, embora tenha sido uma entrevista ainda da semana passada. Ele disse o seguinte, o nós derrotamos o bolsonarismo é uma afirmação grave, de que ele e outros tenham derrotado o bolsonarismo, com a agravante de que ele foi chefe da Justiça Eleitoral que preparou as eleições presidenciais, né? E teve aquele perdeu Mané. Ele disse assim, foram frases em momentos de grande agressividade, agressão, xingamentos e ofensas. A minha crítica era ao extremismo e não às milhões de pessoas que votaram no ex-presidente Jair Bolsonaro com todo o direito que elas tinham de votar nele. Bom, a minha crítica agora é às milhões de pessoas, eu não sei se o jornal escreveu errado, é aos milhões, né? E ele chamou de ex-presidente? Não, ele era presidente quando as pessoas votaram, talvez um pequeno ato falho aí. Mas eu não acho que não é uma desculpa, não é uma explicação que justifique, né? Não foi um momento de agressividade, foi um momento em que ele estava sendo aplaudido naquele lugar lá da UNE, naquele congresso da UNE. A agressividade foi em Nova York, né, contra ele, e ele respondeu, né? Enfim, fica registrado aqui. E há outra coisa, né? Ele explicou também, e é muito justo que eu repita aqui a explicação que ele deu sobre o marco temporal. Segundo ele, o Supremo decidiu que se em 1988 uma determinada comunidade indígena não estivesse ocupando uma área porque dali foi expulsa injustamente, mas continuou reivindicando a área, o marco temporal não se aplicaria. Então uma coisa está diferente a explicação dele. Se ele tivesse saído de lá e não tivesse voltado mais, não poderia um belo dia aparecer e reivindicar aquela área. Está bem diferente do que está aí no senso comum de entendimento do marco temporal. Aliás, um amigo meu, estudioso, que vai ler tudo, e eu não li, o projeto de lei do marco temporal aprovado no Senado não é só marco temporal, é também sobre o uso econômico, a destinação econômica das terras indígenas, porque antes terra indígena não tinha nenhuma destinação econômica. O índio podia estar lá dentro, mas não podia, a maior dificuldade, olha os parecis, maior dificuldade para produzir, né? E agora, então, regulamenta isso. E aí muitos acham que é um perigo, porque as ONGs vão substituir o Estado brasileiro, vão convencer os índios a usar as terras indígenas no interesse das ONGs, que abriu uma porteira onde pode passar uma boiada, né? A propósito, gente, desde ontem está um inferno no município
Força Nacional, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal. Meu Deus, eu não sei se são centenas de veículos que estão lá numa operação por ordem judicial de um assunto que ainda não transitou em julgado, para expulsar as pessoas que estariam na terra indígena chamada, tem um nome aqui, eu implico que tem a Y e W, né? Mas enfim, eu sou antiquado, né? Apitereuá, no município de São Félix do Araguaia. Vila Renascer, por exemplo, tem gente lá há décadas, né? E de repente aparece, hoje, por exemplo, entregaram a intimação, olha, vocês vão ter que sair. Aí pediram uns 15 dias, vocês têm gado, tem roça, se quiserem desmontar suas casas, podem desmontar a escola, tem escola lá, né? Os móveis, podem levar tudo, né? Só que cortaram a internet e parece que estão cortando a energia elétrica. E aí eles estão precisando sair de lá para buscar caminhões para fazer a mudança. São questões aí que eu não sei por que o Ministério dos Direitos Humanos está fixado lá só na causa identitária, sei lá o quê, né? Nem sei bem o que é isso, mas são brasileiros. E já que estamos na semana de comemoração de 35 anos da Constituição, a propósito disso, eu não vou fazer comentário. Eu vou deixar que comente o Dr. Ulisses Guimarães, no discurso dele na promulgação da Constituição em 5 de outubro de 88. Ele diz o seguinte: o Estado era Tordesilhas. Rebelada a sociedade empurrou as fronteiras do Brasil, criando uma das maiores geografias do mundo. O Estado capitulou na entrega do Acre. A sociedade retomou com as foices, os machados e os punhos de Plácido de Castro e seus seringueiros. Foi a sociedade mobilizada nos colossais comícios das diretas já que, pela transição e pela mudança, derrotou o Estado usurpador. Está bem claro, né? Amazônia, país, geopolítica, expansão da fronteira, como um país ocupa o seu território. Gente, eu queria terminar com outra questão que a gente estava vivendo um paradoxo. As pessoas criaram um fato sobre uma suposta delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, que fez um depoimento, mas que eu saiba, não é uma delação premiada. E, com base nessa suposta, veio o nome do almirante de esquadra Garnier, que era comandante da Marinha e que teria estado a favor de um suposto golpe, numa reunião em que se decidiu que nada fora das 4 linhas, né? Supostamente. Tudo supostamente. Agora eu vejo numa carta que resolve o problema, demonstra o teorema, demonstra o enigma. Uma carta de colegas do almirante Garnier, que num trecho diz o seguinte, só para a gente terminar aqui pensando. As acusações contra o almirante Garnier são lançadas aos ventos por estarem baseadas em assunto sob segredo de justiça, o que torna impossível comprová-las ou contradizê-las. Pior, os envolvidos são tolhidos de se manifestar pelo mesmo segredo conferido aos seus depoimentos, enquanto a desinformação graça solta. A gente vive isso. Parece Kafka. De Brasília, Alexandre Garcia.